Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre a Lei Orgânica do município de Cariacica. Este vídeo é uma continuação das aulas anteriores, que foram publicadas nos dois vídeos sobre a Lei Orgânica de Cariacica. Caso você ainda não tenha visto os vídeos, recomendo que retorne. Neles nós damos uma breve explanação sobre o que é a Lei Orgânica, sua organização, bem como cobrimos do artigo 1º até o 10. Hoje vamos tratar do título 3, do Governo Municipal. Esse título ele é imenso, subdividido em diversos capítulos, que por vezes são subdivididos em seções e até mesmo em subseções. Nesse título é que nós vamos entender como é que é dividido os poderes e as atribuições no município. É um título realmente enorme, indo do artigo 11 até o 101. Nele a gente vai ter a explicação sobre a composição do legislativo, do executivo, quais são as atribuições de cada um. Dentro da parte do legislativo, nós vamos ter ainda toda uma seção específica relativo ao processo legislativo. Então, é muito conteúdo e normalmente é aqui que a pessoa que começa a estudar a legislação de um município começa a se confundir. Primeiro, pela grande quantidade de informação que vai encontrar na lei. Segundo, porque muitas vezes não consegue discernir muito bem o que a lei está dizendo, não conseguindo traduzir isso para a sua realidade. Nem sempre, lendo a lei, fica claro exatamente o que é o legislativo, o que é o executivo, sem falar da confusão que se gera quando se começa a ler o que é a atribuição de cada um, pois parece meio repetido, inclusive repetindo as atribuições que a gente já viu antes relativas ao município. Então, antes de começarmos a ler artigo por artigo, dos capítulos seguintes, eu gostaria de hoje dedicar esse vídeo especificamente para explicar as diferenças entre o legislativo e o executivo. Mas antes de continuarmos, gostaria de agradecer o grande carinho que temos recebido do nosso público e pedir a todos que curtam nossos vídeos, compartilhem e comentem. Inclusive, podem tirar suas dúvidas através dos comentários. Aquilo que pudermos ajudar, responderemos. Esse engajamento é extremamente importante para nós, que somos um canal pequeno. Então, se você puder nos ajudar, agradecemos imensamente. Dito isso, vamos passar para o conteúdo efetivamente do nosso vídeo. Hoje vamos estudar o capítulo 1 do Governo Municipal, artigo 11. Neste artigo nós vamos ver a definição de quais são os poderes do município. O governo municipal é constituído pelos poderes legislativo, executivo, independentes e harmônicos entre si, como dispõe o artigo 3º. Na aula de hoje nós vamos nos dedicar principalmente a esse artigo para entender exatamente o que é o legislativo, o que é o executivo e como se dá essa relação independente e harmônica entre os poderes. Quando se está estudando uma legislação, é muito comum a gente, por estar tanto em cima da teoria, acabar desassociando com o concreto, com o mundo real. Então, quando eu explico uma lei orgânica, uma lei estatutária, eu gosto muito de trazer isso para o mundo real, para que vocês consigam ter uma visão mais concreta do que está se lidando. Porque a gente está falando aqui legislativo, executivo, vereador, prefeito, e acaba associando muito isso aos entes políticos. Então, é bem interessante a gente começar a enxergar como é o legislativo e o executivo no mundo real. Então vamos ver alguns desses elementos concretos. Quem compõe o legislativo e o executivo, o que eles representam, qual é que é a sua sede, onde que vocês encontram eles dentro da cidade e quais são as suas funções. Começando com o legislativo. O legislativo, podemos associar eles com os vereadores. Eles representam o povo. Então, lembrando aqueles primeiros artigos lá da primeira aula, os vereadores, eles vão fazer o seu serviço de fazer as leis, fiscalizar o executivo, representando o povo. É como se o povo fiscalizasse através dos vereadores. A gente tem a representação física do Legislativo na forma do prédio da Câmara Municipal, que é onde se dão as reuniões dos vereadores. E, como comentado, suas atribuições são fazer leis
e fiscalizar o executivo. No entanto, seria um erro considerarmos que no legislativo só trabalham vereadores. Não é assim. Os vereadores, eles representam o legislativo, principalmente porque eles fazem a tarefa fim do legislativo, que é efetivamente votar as leis e fiscalizar o executivo. No entanto, dentro do legislativo, dentro de uma Câmara de Vereadores, existem outros funcionários. Vai ter agente administrativo lá dentro, contadores, tesoureiros, depende daí também do tamanho do município, mas esse corpo de demais funcionários dentro da Câmara de Vereadores às vezes é bastante robusto. E esses funcionários, ao contrário do que se poderia pensar, não são funcionários da prefeitura, ou seja, lá do executivo, que trabalham para a Câmara. Não, são funcionários da Câmara. Além do legislativo, nós temos o executivo. Já a representação maior é o prefeito. O prefeito, ele é como se fosse um gestor nomeado pela população para administrar o dinheiro e os bens do município, para efetuar os serviços, cobrar que os serviços sejam feitos, como, por exemplo, da Secretaria de Obra, ou então uma fiscalização de estabelecimentos comerciais, ou mesmo para o funcionamento dos postos de saúde. Nós normalmente temos a representação física do executivo na forma do prédio da prefeitura. Mas se a gente parar para pensar, a prefeitura não é só aquele prédio da administração, e sim todos os prédios que compõem os serviços municipais. Quando a gente vê uma escola, um posto de saúde, um posto da guarda, uma garagem da prefeitura, são tudo prédios do executivo. E para quê? Porque eles justamente executam as leis e os serviços. Cabe ao executivo dar as aulas, cuidar da saúde da população, cuidar da segurança. Então, todo o trabalho efetivo que o município precisa prestar para os contribuintes é efetuado pelo executivo. Aí a gente já chega na primeira conclusão. E o tamanho do executivo normalmente vai ser muito maior que o legislativo, pois o legislativo ele vai ter apenas os vereadores e os funcionários encarregados de dar o apoio para o funcionamento da Câmara, enquanto o executivo vai ser composto por todos os professores do município, guardas municipais, enfermeiros, médicos, além das pessoas que trabalham dentro do prédio administrativo, agentes administrativos, secretários, fiscais, etc. E é sempre importante nós lembrarmos que os municípios só têm dois poderes, é o executivo e o legislativo. Município não tem judiciário. Essa confusão a gente pode eventualmente fazer na prova, lembrando que no Brasil nós temos três poderes, porém os municípios só têm executivo e legislativo. Não existe judiciário municipal. Não esqueçam disso. Então, temos que são dois poderes, legislativo e executivo. Também é dito no caput do artigo que eles são independentes e harmônicos. E o que isso quer dizer? Não tem submissão entre os poderes. Isso representa a independência. Nenhum deles tem que obedecer o outro. Eles operam independente dentro das suas atribuições. Porém, eles são harmônicos. Não pode cada um tentar fazer uma coisa diferente do outro, puxar para um lado. Eles têm que trabalhar em harmonia conforme o que está disposto dentro da lei, para o bem do município. Hoje nós não vamos entrar dentro do estudo aprofundado do legislativo. No entanto, referente a essa questão da independência e harmonia do legislativo e executivo, tem muita relação com o que a gente encontra dentro das atribuições do legislativo. Por isso, eu vou trazer para vocês hoje uma explicação sobre o artigo 13 e 14. Bem, eu acabei de dizer, o legislativo e o executivo são independentes. Então a gente lê mais 3 artigos e encontra o artigo 13. Compete à Câmara Municipal com a sanção do chefe do Poder Executivo. Espera um pouco. O legislativo não é independente, então por que ele precisa de uma sanção, de uma aprovação do chefe do Executivo, que é o prefeito? Pois bem, é isso que nós vamos ver hoje. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do chefe do Poder Executivo Municipal, dispor de todas as matérias de competência constitucional do município, especialmente sobre. Então, no artigo 13, nós vamos ter matérias, atribuições que a Câmara de Vereadores depende, sim, da aprovação do prefeito. Hoje nós não vamos entrar também dentro do processo legislativo, que ele é bastante complexo e vai exigir uma aula específica para ele. Mas, basicamente, a sanção do prefeito é quando a Câmara aprova uma lei
e depois encaminha para o prefeito para ele assinar, concordando com aquela lei. E o prefeito ele pode se negar, não dar a sanção. Nesse caso, o projeto de lei volta para a Câmara e eles precisam fazer modificações ou então fazer uma votação, que normalmente é um pouco mais difícil, para derrubar esse veto e aprovar a lei na marra, digamos assim. Por outro lado, nós também temos o artigo 14, que ele fala que é de competência exclusiva da Câmara Municipal, além de zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, dispor sobre as seguintes atribuições, dentre outras. Ou seja, aqui no artigo 14, nós temos as competências que são exclusivas da Câmara, das quais ela não precisa de aprovação do prefeito. E é isso que nós vamos olhar com mais atenção. Ambos os artigos são seguidos por uma lista bem grande de atribuições, que se vocês simplesmente tentarem decorar, vai ser bem complicado. Então, eu prefiro explicar para vocês, para que vocês entendam mais ou menos qual é que é a lógica de cada um desses artigos, e assim, quando vocês lerem o artigo 13 e o 14, vai ser mais fácil. Inclusive, não vai ser nem necessário decorar cada um dos itens. Entendendo qual é a lógica que opera neles, basta vocês lerem as questões na prova com bastante atenção, que vocês vão entender que vai ter bastante coisa que não faz sentido dentro das alternativas, ficando mais fácil de encontrar a correta. De uma forma resumida, o artigo 13, legislar com sanção do prefeito. O que a Câmara precisa da aprovação do prefeito? São as questões que se referem a dinheiro, orçamento e bens do município. Ou seja, orçamento do município, benefícios fiscais, se quer dar algum incentivo, quer isentar alguém, mudança de tributo, quer cobrar mais tributo ou diminuir tributo, comprar ou vender um bem imóvel, obras, enfim, tudo isso que vai afetar o cofre da prefeitura, o legislativo não pode simplesmente aprovar uma lei e não pedir, né, a sanção do prefeito. O prefeito, que é o administrador do município, a princípio é ele que sabe o que tem de dinheiro no cofre para poder ou não fazer alguma coisa referente a dinheiro. Então, tudo que se referir a dinheiro do município no aspecto amplo precisa da sanção do prefeito. Da mesma maneira, as questões que afetam diretamente a população. Por exemplo, plano diretor que permite que uma empresa se instale em determinado endereço ou não, então pode fazer bagunça num bairro que antes era calmo, afeta a vida da pessoa. A organização dos distritos afeta as pessoas. Políticas de educação, de saúde, mudar sentido de rua ou nome de rua, tudo isso a população sente, afeta diretamente a pessoa do município. Do outro lado, nós temos também o artigo 14, que fala das atribuições que são exclusivas da Câmara, ou seja, são matérias onde é que ela não pede o pitaco do prefeito, onde o prefeito não pode meter o bedelho, digamos assim. E que questões são essas que a Câmara decide sozinha? São questões financeiras e de bens da própria Câmara. Por exemplo, quando a Câmara quer aumentar ou diminuir a quantidade de funcionários, se ela quer fazer uma compra, a Câmara decide quando ela quer comprar papel higiênico, ela não precisa pedir isso para a prefeitura. Então, o dinheiro da Câmara, ela tem um valor próprio dela, ela que decide como gasta e ela que vai gerir seus próprios bens. Sobre isso, o prefeito não pode interferir. Portanto, não é uma atribuição exclusiva da Câmara. Outras questões que também são exclusivas da Câmara. O próprio funcionamento. É ela que decide formar a sua mesa, o regimento interno dela, qual é que é o horário que ela vai funcionar, onde que vai ser a sede. Isso são tudo questões que também independem da vontade do prefeito. A Câmara ajeita isso. Fora isso, ela também tem a função de fiscalizar, que eu já comentei anteriormente. Ela fiscaliza o quê? O executivo. O prefeito, ele é um gestor nomeado pelo povo para fazer o seu trabalho e ele precisa que alguém cuide para ver se ele efetivamente está fazendo o seu trabalho. Quem fiscaliza? O povo, na forma do legislativo. Então, os vereadores, além de legislar, eles são fiscais do povo para ver se o executivo está funcionando direito. Para isso, eles podem convocar secretário, eles podem processar e julgar o prefeito.
Se o prefeito quiser se afastar do município, ele precisa de uma autorização da Câmara. Então, essa função, óbvio, se ele vai fiscalizar o prefeito, não precisa que o prefeito autorize. Isso é um trabalho que ele faz completamente autônomo. Além disso, outra coisa que a Câmara não precisa ficar pedindo autorização para o prefeito são os atos honoríficos. Quando, por exemplo, ela dá posse ao prefeito, quando ela concede título ou honra, essas coisas não precisam também da anuência do prefeito, cabendo exclusivamente à Câmara. E além disso, como representante do povo, a Câmara ela também tem a prerrogativa de poder autorizar um plebiscito ou um referendo. Isso aí também é uma coisa que não precisa do prefeito autorizando. Então, quando vocês forem ler o artigo 13 e o 14, tentem ler sobre essa lente que eu estou passando aqui para vocês. O artigo 14, todos os itens ali vão estar se referindo a questões específicas do funcionamento da Câmara de Vereadores, seja na sua questão de financeira, seja na questão do operacional, horário, sede, montar mesa, enfim. Vai ser a questão de fiscalização do Executivo, atos honoríficos e a questão da autorização de plebiscito e referendo. Enquanto que do artigo 13º, do artigo 13, vai ser as questões que tratam do município como um todo. Então, lendo sob esse prisma, vocês já conseguem discernir o que é atribuição que tem sanção do prefeito e o que não tem. O artigo 11, ele ainda tem um parágrafo único, que diz: é vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo no casos previstos nesta lei orgânica. Ok, é vedado aos poderes municipais. O que é vedado? É proibido. Ela não pode fazer o quê? A delegação de atribuições. O que é delegação? É ele ter uma atribuição e querer passar isso para o outro. Nós vamos ver alguns exemplos agora. O executivo ele não pode passar para a Câmara o gerenciamento e a operalização das escolas, por exemplo. Ela não pode fazer, ele não pode pedir para que a Câmara Municipal institua e cuide de uma guarda municipal, ou que a Câmara vá tapar buracos nas ruas. Enfim, toda essa parte operacional é uma atribuição do Executivo, não cabendo à Câmara Municipal fazer. Um outro exemplo seria: o Legislativo não pode repassar a sua atribuição de legislar para o Executivo. Ou seja, ele não pode deixar de fazer a lei e falar para o prefeito ali decidir escrever a sua própria lei e aprovar. Esse tipo de atribuição ele não pode. No entanto, isso aqui às vezes dá um pouco de confusão, que a gente vai ver mais de perto isso lá onde trata do processo legislativo. O legislativo ele pode aprovar que o executivo complemente as leis, normalmente mediante decreto ou normas. Ou seja, o legislativo ele aprova uma lei, só que os detalhes de como é que ela vai funcionar, às vezes eles colocam, ao invés de especificar no artigo, eles colocam: isso será regulado mediante decreto ou norma ou instrução normativa. Então isso pode acontecer. E isso não é uma delegação de atribuição, porque o executivo, sabendo como operacionalizar determinadas coisas, pode falar melhor como fazer aquilo, e às vezes não é tão interessante também deixar fixado na lei algo que é mais fácil ser modificado por decreto, como, por exemplo, a data de vencimento dos tributos. Muitas vezes tem feriados, fins de semana, então ano a ano precisa ser ajustado, e isso normalmente é feito mediante decreto, não precisando lá envolver os 17, 19 vereadores da cidade para aprovar esse tipo de situação. De novo, quando for para emitir uma norma, um decreto, a lei vai ter que dizer que o executivo pode fazer isso. Mais detalhes de como funciona todo esse processo de decretos e legislação nós veremos posteriormente no processo legislativo, como se faz para aprovar as leis, e também dentro das atribuições do legislativo e o executivo, que nós estaremos vendo nas próximas aulas. Enfim, o vídeo de hoje foi basicamente uma introdução ao governo municipal, um assunto que vai seguir por vários vídeos adiante, e tinha a intenção justamente de conseguir situar vocês melhor dentro deste assunto. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês continuem nos acompanhando nos próximos vídeos. Novamente, pedimos aí o seu apoio através do like, dos comentários e do compartilhamento do canal.
Assina o sininho para ir recebendo os próximos vídeos e até mais. Muito obrigado.